Atendimento suspenso, emergência pediátrica do Hospital de Sobradinho para de funcionar depois que parte do teto caiu durante chuva de ontem. Cenas fortes, homem é morto com 10 tiros dentro de um carro em Ceilândia e o caso está sendo tratado como execução. Revogaço, com o objetivo de simplificar a burocracia, o governo Bolsonaro suspende 250 decretos de uma vez só. Olá, eu sou o Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Um susto no Hospital Regional de Sobradinho. Pacientes tiveram de ser retirados às pressas depois que parte do teto do telhado cedeu com a forte chuva da noite passada. A emergência pediátrica, a ala mais atingida, amanheceu hoje com atendimento suspenso. Acompanhe agora na reportagem. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver funcionários da unidade usando rodos para retirar a água que invadiu o Hospital de Sobradinho. Parte do telhado da unidade não suportou a força do temporal da noite passada e cedeu. O prédio foi interditado e algumas pessoas foram realocadas para outras áreas da unidade, situação que causou transtornos. Tá calamidade aqui. Caiu com o telhado aqui. Vem pra cá não, meu pai. Morro em casa. Ainda tinha acompanhantes e pacientes em pé no corredor, aguardando o problema ser resolvido. Na pediatria, a situação estava mais crítica. Um susto e tanto para as mães que tentavam proteger os filhos da água que invadia o hospital. Olha aqui, os consultórios todos cheios de água. É absurdo, gente. Em nota, a Secretaria de Saúde disse que está fazendo uma reforma no telhado e que o atendimento na emergência da pediatria foi suspenso. Informou ainda que as atividades serão retomadas tão logo ocorra a adequação solicitada pela Defesa Civil, mas não especificou quando isso vai ocorrer. Até lá, a população pode procurar o serviço em outras unidades. A tradicional Via Sacra de Planaltina não recebeu dinheiro do governo até agora. E há uma semana da encenação da Paixão de Cristo, os organizadores ainda não sabem como vão fazer para garantir a infraestrutura necessária, como arquibancadas e também banheiros. Os preparativos para a Via Sacra de Planaltina estão a todo vapor, mas a celebração está ameaçada. A verba necessária para a realização do evento ainda não foi repassada. A gente sofre verdadeiramente uma via sacra atrás de recursos. Desde dezembro nós estamos atrás de recursos para a realização da 46ª Via Sacra e, no entanto, sempre de portas fechadas. O organizador afirma ainda que o dinheiro do governo é importante para garantir grande parte da estrutura do evento. Ele vai acontecer pela fé, ele vai acontecer porque é um grupo religioso. Ele vai acontecer sem arquibancadas, porque eu peço para retirar. Ele acontece sem um show pirotécnico que eu posso pedir para retirar, sem os banheiros, sem o palanque das autoridades que eu coloco lá no morro para receber eles, sem as tendas para atender os órgãos de segurança pública. De acordo com o recurso que nós tivermos, vai acontecer. Mas, mesmo sem a verba, os preparativos não param e seguem em clima de fé e devoção. A encenação da Paixão de Cristo em Planaltina reúne fiéis de todo o DF e em torno, de outros estados e até mesmo de fora do país. A gente vê o verdadeiro sentido da fé nas pessoas que vêm pagar suas promessas, né, vêm realizar suas promessas aqui na subida do morro, aquelas pessoas que sobem de joelho. Então, sim, para nós isso é emocionante mesmo. É o que a gente fala, realismo, emoção e fé. É um espetáculo que vale bem a alma. E para deixar tudo pronto para essa grande celebração, as tarefas são bem divididas. Enquanto uns preparam a estrutura, outros costuram roupas e confeccionam armaduras e objetos que serão usados pelos 1.400 atores na encenação. A Dona Maria de Lourdes é uma dessas pessoas que colocam a mão na massa e fazem o evento acontecer. A gente organiza toda a parte figurino, corta, costura. Quando a gente não dá conta que a gente pede ajuda fora, o pessoal faz fora também, né? Ela fez o papel de Maria, a mãe de Jesus, por 7 anos. Uma emoção que, com palavras, fica difícil descrever. Por 7 anos eu chorei em cima daquele morro. É muito emocionante. É uma coisa assim que não dá pra gente descrever, entendeu?
A programação da Via Sacra de Planaltina começa neste sábado, dia 13, às 4 horas da tarde, com a Via Sacra das Crianças e vai até o dia 21 de abril. A gente convida agora a população, não só de Planaltina, mas como de todo o Distrito Federal e entorno, para estarmos conosco, né, realizando esse evento, que é algo de realismo mesmo, de emoção e de bastante fé. Agora, a Secretaria de Cultura informou que o projeto de realização da Via Sacra no Morro da Capelinha está em análise orçamentária. A Secretaria também disse que depende do envio de ofícios para liberar as emendas dos deputados distritais para o evento. Até o momento, a única emenda liberada é do deputado Cláudio Abrantes, de R$ 400 mil. A expectativa é que ainda esta semana o grupo envie os documentos restantes para a liberação de outras emendas que totalizam R$ 900 mil. E o presidente Jair Bolsonaro anunciou 18 decretos e projetos nesta manhã como parte das metas dos 100 dias de governo. Entre os anúncios, um revogaço de decretos e um projeto de lei que dá autonomia ao Banco Central. Tem detalhe chegando ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Boa tarde, Renata. É o que não falta detalhe aí nesse anúncio, né? Pois é, 35 medidas aí que são as metas do governo. Muito boa tarde para você, Rodrigo, para todos que estão aí nos acompanhando. Então, assim que tomou posse, esse governo tomou posse em janeiro deste ano, a Casa Civil anunciou aí 35 medidas prioritárias, metas, para serem atingidas, para serem cumpridas nesses primeiros 100 dias de governo. 100 dias completaram ontem, né? Mas hoje houve essa cerimônia, essa solenidade no Palácio do Planalto. O presidente, como você disse, aí assinou 18 decretos, 18 medidas para fechar esse pacote de 35 medidas. Foi uma cerimônia rápida no Palácio do Planalto, até porque o presidente já embarcou para o Rio de Janeiro. Lá ele participa hoje de um almoço com representantes da comunidade evangélica, mas nós temos imagens dessa cerimônia que aconteceu logo cedo no Palácio do Planalto. Aí você vê o presidente Bolsonaro descendo as escadas junto com o vice Mourão. Então, Rodrigo, o presidente fez um breve discurso, elogiou a equipe de ministros, os servidores militares do governo, a base aliada também no Congresso Nacional. Aí ele está assinando esses decretos e disse que além dessas 35 metas, o governo, claro, já está planejando e articulando outras metas, porque a ideia do governo é exatamente trabalhar com metas e com períodos. Então, em breve devem ser anunciadas outras metas para um período também que deve ser concretizado isso. Citou, por exemplo, o projeto da reforma da Previdência, que foi enviado ao Congresso Nacional em fevereiro e que não consta, portanto, nessas 35 metas, mas é algo que o governo também está concretizando. Depois dessa cerimônia, dessa solenidade, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ele concedeu uma entrevista coletiva e falou aí desse revogaço, né, que o governo está chamando de revogaço, que trata-se da revogação de cerca de 250 decretos e outros atos de governos anteriores. É como se o governo Bolsonaro tivesse feito um pente fino com as medidas de governos anteriores e verificou o que na prática não está funcionando. Mas só que o próprio Onyx Lorenzoni disse que tem mais de 22 mil decretos que o governo ainda está analisando e o próximo passo também seria revogar esses decretos, essas ações que na verdade burocratizam, mas que na prática não têm funcionalidade nenhuma. Ele afirmou também, o Onyx Lorenzoni afirmou ter a certeza que a reforma da Previdência vai ser aprovada ainda nesse primeiro semestre lá no Congresso Nacional. Então, entre essas 35 medidas, metas prioritárias, nós destacamos aqui o estímulo à agricultura familiar, o decreto de facilitação da posse de armas, a educação domiciliar, são temas polêmicos, né? O PL anticrime, ou seja, o projeto de lei anticrime, o apoio à Operação Lava Jato, a independência do Banco Central, que você também citou aí, critérios para dirigentes de bancos federais e também anunciou aí o benefício do 13º salário do Bolsa Família para as famílias que recebem esse benefício. Rodrigo. Obrigado, Renata. Já começa a chegar perguntas, inclusive, Renata, a respeito do Bolsa Família. Já passa a valer agora esse 13º ainda neste ano? Sim. De acordo com o governo, em dezembro, e aí todo dezembro, portanto, essas famílias vão receber esse 13º do Bolsa Família. Então, o governo deve gastar algo em torno de 2,6 bilhões de reais por ano. Então, a gente lembra aqui que esse é um programa que foi criado há muito tempo, né? E que atende algo em torno de 14 milhões de famílias brasileiras que vivem em situação de pobreza, de extrema pobreza. Essas famílias recebem, em média, um valor de R$ 186. Rodrigo, agora essa medida do governo Bolsonaro, né, de conceder esse 13º, que é uma novidade muito importante, inclusive, para essas famílias, é uma decisão também estratégica, porque a gente lembra aqui que o presidente Bolsonaro teve uma votação
pequena, baixa, exatamente na região Nordeste. No Nordeste, cerca de 12% da população recebe o Bolsa Família. Então, é também uma decisão estratégica para o governo Bolsonaro e o próprio presidente Bolsonaro possa ser melhor bem visto exatamente nessa população. A gente lembra aqui, por exemplo, que no segundo turno, o presidente Bolsonaro teve 30% da votação, enquanto que o Fernando Haddad, o candidato Fernando Haddad, teve 70% da votação no Nordeste. E nessas avaliações que estão sendo feitas também sobre a popularidade do presidente Bolsonaro, na região Nordeste, a avaliação dele também é bastante baixa. Então, ele pretende também, de uma certa forma, reverter essa situação e esse quadro. Rodrigo. Obrigado, Renata. Está de olho nesses 100 dias do governo e no balanço. Olha, o Instituto de Previdência dos Servidores do DF, IPREV, estendeu o prazo de recadastramento dos aposentados e pensionistas que fizeram aniversário em janeiro. O prazo acabaria amanhã, mas os beneficiários têm agora até o dia 10 de maio para procurar uma das agências do BRB. A relação de agências está disponível no site iprev.df.gov.br/recadastramento. E a seguir o caso Natália, laudo do IML diz que jovem morreu afogada e que não houve agressão física. O Band Cidade volta daqui a pouco.